não passará. Com a palavra, a deputada Alice Portugal. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nesta madrugada, quase ao amanhecer deste sábado, coube a mim encerrar esta hora destinada ao PCdoB na Câmara dos Deputados para defender a democracia e o Estado Democrático de Direito. Quero saudar a presidenta do nosso partido, que aqui, com toda a maestria, colocou a nossa linha política. E, ao encerrar, quero falar em nome deste partido, que tem a sua digital impressa nas mais importantes lutas do nosso povo, que enfrentou o Estado Novo, que enfrentou as cassações em 46, 47 e que enfrentou com clareza o golpe militar de 64. E aqui, remanescentes destas batalhas, especialmente da última batalha, quero nominar a deputada João Moraes e o deputado Chico Lopes, que trazem consigo a experiência viva da luta contra o terror, da luta contra a tortura, da luta da clandestinidade, da luta pela democracia. É exatamente disso que estamos falando. O PCdoB sempre teve lado, senhor presidente, senhores deputados. E o nosso lado do Estado Democrático de Direito vem calçado da concepção de que sem liberdade não há avanço social, sem liberdade não há perspectiva de emancipação dos povos. E agora, nesses últimos 13 anos, nós temos tido o período mais largo de democracia da história dessa nossa jovem república. E foi nesse período, nos 2 primeiros mandatos de um operário nordestino, que não falava inglês nem francês, mas que falou a língua do povo brasileiro, que conseguimos grandes avanços para a nossa gente. Ao mesmo tempo, a primeira mulher que cingiu sobre seus ombros a faixa presidencial, continuamos em um largo período de avanços. Fomos ao encontrar de uma crise econômica mundial, que tem colocado um índice de desemprego na Espanha de 57% para a sua juventude, que tem assolado as economias do mundo inteiro, que tem estimulado o terror no Oriente Médio, fazendo milhares de homens, mulheres e crianças migrarem, inclusive enfrentarem mares, para chegarem em solos mais seguros. A crise não é Dilma, a crise não é nacional, mas navegando e surfando na onda da crise, de maneira oportunista e mesquinha, forma-se um consórcio oposicionista dos derrotados das 4 eleições, ao lado da mídia corporativa, que mente, que omite. Aliás, a Globo tem dito que é o que é, não pelo que publicou, mas pelo que deixou de publicar no curso desses anos de corroboradora de golpes e escaramuchas, né? Que sem dúvida tem sido marcante do seu perfil golpista. E agora, ao lado dessas forças econômicas brasileiras e forças econômicas internacionais, tem se aliado no processo de tentar derrubar e desestabilizar governo eleito pela ampla maioria do povo brasileiro. Nós temos a clareza que não há ilegalidades no que costumaram chamar de pedaladas fiscais. Na verdade, artifício econômico de composição de contas, de atraso de pagamentos e composição de contas assentado e aquecido por esse parlamento. E, efetivamente, diante dessa aquiescência do parlamento, não há crime de responsabilidade. Ao não haver crime de responsabilidade, esses oposicionistas que se estruturaram desde o início do governo Lula passaram a perder essa adjetivação. E a adjetivação de oposicionista passou a ter um sinal de igualdade à adjetivação de golpistas. E esse adjetivo tanto os incomoda. Esse adjetivo se busca se livrar desse adjetivo a cada dia, porque ele de fato incorporou-se ao pensamento da superestrutura e do povo brasileiro no seu coração.
porque tem visto que não haver crime de responsabilidade, não é possível haver impeachment, e sem crime, o impeachment é golpe. E quem são os artífices desse golpe? Quem é o senhor Eduardo Cunha, que assumiu no controle dessa Câmara, através de acordos em torno de uma pauta regressiva, este controle e, quiçá, de outras artimanhas, o controle dessa Câmara dos Deputados? O senhor Eduardo Cunha tem sido, quanto mais no noticiário, um político profissional que, nesse momento, tem uma delação premiada onde supostamente recebeu 22 depósitos, somando 4.680.000 dólares da empresa Carioca Engenharia, que também informou sobre outras vultosas quantias referentes a propinas do Porto Maravilha, dentre outras traquinagens do atual presidente da Câmara. É este o deputado que instrui o processo contra a presidenta Dilma Rousseff, que sequer tem um processo contra ela. Uma mulher de matriz absolutamente idônea, alguém que nada se tem a dizer, que não tem patrimônio acumulado, não tem contas na Suíça e nada deve moralmente a ninguém. Tenho ouvido falas absurdas, inclusive de mulheres, aqui nesta noite que se passou, dizendo que ela vacilou, que ela se apequenou. A presidenta Dilma é uma gigante do ponto de vista moral e da sua coragem. E o senhor Eduardo Cunha é réu e não tem a condição de instruir esse processo de admissibilidade do impedimento de uma mulher honesta. E o vice-presidente, lamentavelmente, desses últimos tempos, o desconheci, porque parecia até uma figura alhana à frente da Câmara dos Deputados. Associou-se ao senhor Eduardo Cunha, abandonou a coalizão que o fez vice-presidente. Esta coalizão que, após ter assumido a articulação política do governo, já tinha, portanto, ali premeditado a intenção de fazer ruir as relações políticas por dentro do governo e desta coalizão que o trouxe a essa condição de vice-presidente, vislumbrando a cadeira da titular, que teve os votos diretos, repetiu a desídia dos conspiradores destronados, tão bem retratados em histórias medievais. O jornal Le Monde, dessa quinta-feira, dia 14, desenhou um perfil do vice-presidente, classificando-o como um profissional da política e das intrigas parlamentares. A publicação lembra que ele não chegou a ter 3% das intenções de votos das pesquisas eleitorais, mas que pode chegar a presidente da República sem um voto. Ainda o classificam de traidor adjunto e que precocemente comemora, mediaticamente, um tento que não alcançou. Ele quer sentar na cadeira da presidente sem ter tido um voto. O Brasil, senhores, foi abalado por diversos golpes. O Brasil tem tido este movimento pendular entre democracias e ditaduras. Nós não vamos permitir que, por um motivo torpe e banal, sem nenhum crime, sem nenhuma prova contra essa mulher honesta, sem nenhuma prova contra esta mulher digna, contra a presidenta eleita por mais de 54 milhões de brasileiros, que se impeça esse mandato de terminar. Quero anunciar desse alvorecer do sábado que nós do PCdoB confiamos nessa vitória. Nós do PCdoB temos certeza dessa vitória, porque o povo está nas ruas. Não são seguranças contratados, não são lutadores de artes marciais a espancar estudantes. É o povo organizado. São as pessoas que tiveram as vitórias. São os 30 milhões de brasileiros que estão a falar, quer seja aqui nos corredores da Câmara, seus trabalhadores mais simples, aos intelectuais e artistas que se perfilam na defesa da democracia.
Apelo a todos, mesmo os que não gostam desse governo, que vamos permitir que o rito natural democrático se conclua, em que 2018 realizemos mais eleições democráticas nesse Brasil. O grande medo é que, de fato, a consciência espraiada na conquista de direitos e na revelação das faces golpistas, que são deveras conhecidas do povo brasileiro, que trazem a esta Câmara, ou pessoalmente, ou através dos seus herdeiros, consanguíneos ou políticos, estas visões conservadoras, atrasadas e ortodoxas da política nacional. Estes não passarão, porque a população brasileira já sobejamente os conhece. Já os conhece do tempo em que crianças morriam de verminose, em que a fome espraiava-se pelo Nordeste brasileiro e pelo Vale do Jequitinhonha Mineiro, e abandono no norte do Brasil. E é por isso que temos a clareza desse alvorecer, que não vai ter golpe, que vamos lutar pela permanência viva da democracia, e que, se por acaso a admissão vier, não vamos tolerar, porque o PCdoB, ao lado dos verdadeiros democratas brasileiros, se perfilará aqui aos microfones e nas ruas, em nome da democracia, em nome dos direitos sociais, em nome de uma perspectiva luminosa para os sonhos da juventude e do povo brasileiro, que quer mais direitos e quer democracia para que usufrua de tempos. Não vai ter golpe! Nesse momento, vamos convidar os deputados do Partido Social Cristão, que terão o seu tempo de pronunciamento, iniciando